ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. O outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Manuel, queridos amigos que participaram do acampamento sênior, me disseram que são mais de 60 participantes, com muita alegria que a nossa paróquia acolhe vocês aqui. E eu peço à comunidade que novamente dê uma salva de palmas, acolhendo esse grupo que fez a experiência com Deus. Certamente, vocês, essas 60 pessoas, certamente fizeram uma experiência do amor de Deus. E é por causa da experiência do encontro com Deus, do encontro com esse amor, que estamos aqui. Outro dia eu contei uma história, eu queria contar também para vocês e para toda a comunidade. Havia, em certo lugar, um poço. Ele era estreito, ele era pequeno, ele era escuro. Quem vivia ali? Um homem. A companhia que ele tinha, a lama, a umidade, a água, e ali ele ficava. Certo dia, ensolarado, um dia bonito, ele então resolveu dar um pulo para ver como que era aquele dia. Então, ele deu aquele pulo, ele saltou, e quando avistou o dia, ele também avistou o esplendor da terra. E ele viu diversas árvores, aves, animais, e um mundo tão bonito, um horizonte belíssimo que ele poderia desbravar, e ficou muito feliz. Mas era um pulo. Então ele voltou de novo para o poço, estreito, pequeno, escuro e úmido, e ele disse, diante daquela realidade de sair do poço, ele disse: é muito complicado. Às vezes nós nos encontramos com Deus como no encontro desses do acampamento sênior. Experimentamos o seu amor,
Mas na hora de viver a vida cristã, na hora de seguir os passos do Cristo, é muito complicado, é muito difícil. Nós estamos no 13º domingo do tempo comum. Na semana passada, nós tínhamos aquela realidade bonita de Jesus perguntando: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, então, faz aquela profissão belíssima de fé: o Cristo de Deus. E assim também nós fazemos quando nos encontramos com Cristo. Mas o Evangelho de Lucas e tudo aquilo que Lucas escreveu no Novo Testamento tem uma realidade de viagem. Lucas escreveu o seu Evangelho e ele coloca a partir do capítulo 9 uma viagem, uma subida de Jesus a Jerusalém. Jesus vai ao encontro da sua cruz. Ele então sobe quase 1000 metros até chegar em Jerusalém e lá será morto, mas também ressuscitará. No Evangelho de hoje, Jesus está neste caminho. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Jesus que ascendeu aos céus, mas chama-nos a atenção aqui que ele seria levado para o céu. Na primeira leitura de hoje, nós encontramos aquele profeta que foi arrebatado para o céu, Elias. E Elias então chama lá o seu discípulo Eliseu, que pede para primeiro se despedir dos seus pais, mas no entanto ele corta com aquilo que era a vida velha e segue uma nova vida. Estava chegando também o tempo de Jesus, o novo Elias, ser levado para o céu. E ele toma uma firme decisão. Se nós lermos esse evangelho no original, nós vamos ver que o que Lucas está dizendo aqui? Que Jesus, ele endureceu o rosto, ele encrudeceu o rosto diante da missão. Ele sabia que havia a cruz lá em Jerusalém. Ele sabia que à sua frente existia um caminho árduo e difícil. Ele morreria, ele derramaria o seu sangue por amor de nós. Jesus então toma esta firme decisão. O que é decisão? Essa palavra decisão é cisão, cortar. Jesus sai da Galileia, corta aquele tempo e segue rumo à sua cruz. Eliseu, na primeira leitura, saiu também de onde ele estava, rompeu, fez uma cisão, se decidiu por Cristo e foi embora com Elias. Jesus, semana passada, dizia que para nós: se alguém quer me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. O caminho não é fácil. Ele diz aqui nesse evangelho mesmo, no versículo 58 do evangelho de hoje: as raposas têm tocas, os pássaros ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O caminho cristão, da vida cristã, reserva muitas alegrias, sim, mas também reserva algo que é inevitável na vida do ser humano: o sofrimento. O sofrimento é o sofrimento da cruz. E no entanto, Jesus diz a um dos discípulos, diz assim: segue-me. Um quer enterrar primeiro o pai, o outro quer se despedir dos familiares. Mas Jesus é muito enfático no final do evangelho de hoje, ao dizer: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Jesus está nos ensinando que nós precisamos ir atrás dele nesse caminho de cruz. Os profetas do Antigo Testamento também endureciam o rosto, tinham um rosto como pedra. O servo sofredor do profeta Isaías, quando vai ao seu sofrimento, ele também fica com o rosto endurecido como pedra. Nós também, diante da grande chamada da vida cristã, da vida de santidade que Deus nos chama, ficamos assim,
É difícil, não é fácil caminhar com Cristo. E, no entanto, Deus nos chama. Santa Teresa d'Ávila, a grande Teresa, mestra da vida de oração, ela nos ensina que é necessário uma determinada determinação. É necessário colocar todo o nosso coração em Deus. É necessário seguir cada dia o caminho que Deus nos propõe. E esse caminho é um caminho de liberdade. São Paulo, na segunda leitura aos Gálatas, é que nos diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Que liberdade? A liberdade em meio a tantas coisas que nos tentam. São João, na sua primeira carta, ele nos diz o que temos nesse mundo: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Os olhos que nos tentam a ter tudo, a carne que nos tenta a comer, beber e a todos os prazeres dessa vida, e a soberba de dizer: eu posso fazer tudo sozinho. Tudo isso nos tenta, e no entanto São Paulo é que nos diz, é que convida a mim e a você, meu irmão: rompa com as obras da carne e se decida pelas obras de Deus, pela vida do Espírito, a vida que vem do Cristo ressuscitado, que com certeza esses nossos irmãos aqui fizeram uma experiência de amor com Ele. Deus que na sua infinita misericórdia se lança e vem a nós e nos encontra. O Evangelho de hoje, a liturgia de hoje, te convida, meu irmão, minha irmã, a tomar uma decisão. Estamos no dia 26 de junho, e no dia desse, no ano de 1975, morria um santo. São José Maria Escrivá morria. Ele que dizia assim: incendeia todos os caminhos da terra com o fogo do Cristo que levas no coração. Tome uma decisão. Tome uma decisão por Deus. Tome uma decisão pela vida no Espírito, pela uma vida de amor a Deus. O nosso modelo não é o mundo. O nosso ideal não está nesse mundo. Está separado do mundo. É Cristo que está nos céus. O nosso caminho é o Cristo. O nosso critério é o Cristo. O nosso modelo de vida é o Cristo. Nossas palavras, nossos sentimentos devem ser os mesmos que o Cristo. E o cristianismo, aqueles que seguem o Cristo, nasce de um encontro com Ele. Todos nós aqui tivemos um encontro com Ele. O cristianismo não é uma ideia. O cristianismo é o próprio Cristo. É uma pessoa que nos ama. É Deus que vem a nós, que se direciona à nossa miséria, nos ama e nos traz para Ele. Neste domingo, acolha essa proposta do Senhor. Entrar no caminho a Jerusalém. Lá Jesus foi morto. Lá Jesus ressuscitou. Mas lá também os discípulos receberam o Espírito Santo. Sem a graça do Espírito Santo, nada podemos. Precisamos pedir essa graça e caminhar com Ele e nos encontrar com Deus. Faça essa experiência hoje. Peça a graça do Espírito Santo. Se encontre com Cristo na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo novamente a vocês do acampamento Sênior: tenham a coragem de não dizer é complicado como o homem do poço, mas de se aventurar nessa vida tão bonita, tão bela, que é a vida cristã, que nos levará, sem dúvida, com a graça do Espírito Santo, aos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.